Meus amados, a paz do Senhor Jesus, pode tomar teu assento. Sou grato a Deus por mais uma vez nos trazer neste país. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar assumindo a tribuna para ministrarmos a palavra dEle. Que maravilha, queridos, é poder ministrar a palavra do Senhor. Nós estamos vindo de Cuba, ficamos ali em Cuba 10 dias visitando nossos missionários. Nós somos presidente de uma agência missionária chamada Agência Missionária Missões Jerusalém. Estamos hoje em 19 países, com 45 missionários nessas nações, mantido pela nossa agência missionária. E é a segunda vez que nós viemos aqui neste país, cooperando com os irmãos, congratulando com os irmãos e compartilhando da palavra do Senhor. Estivemos aqui o ano passado, quem estava aqui era o pastor Télcio. Que figura, que homem dá para estar trazendo a palavra aos irmãos. Amados, abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, e o versículo 36, se você puder deixar aberto a sua Bíblia, eu serei bem breve. Vou ministrar uma palavra que vocês já ouviram diversas vezes, mas Paulo, no capítulo 3, versículo de Filipenses, ele vai dizer que não se cansava de falar, de escrever as mesmas coisas para os irmãos de Filipos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e o versículo 36. Nós estivemos em outubro, queridos, na Índia pela segunda vez e no Nepal. A Índia tem 1,5 bilhões de pessoas. 1,5 bilhões de pessoas, já ultrapassou a China há muito tempo. E da Índia nós estivemos ali no Nepal. Querido, se você não investe em missões, pelo amor de Deus, eu vou repetir, pelo amor de Deus, invista em missões. Se você dobrar os seus joelhos, queridos, para orar, pelo amor de Deus, ore pelos missionários. Eu sei que você jejuma, porque Jesus disse, quando jejuar, Jesus não disse se jejuar, Jesus disse, quando jejuar, pelo amor de Deus, queridos, eu que estou falando, jejuem pelos missionários. Vocês não têm noção do que é a obra missionária. Amém? Amém? Marcos 5,36 vai dizer assim: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tenha medo, tenha fé. Talvez na sua Bíblia está escrito não temas. Esse não temas aí é não tem temor. Não, não é não tem temor, é não tenha medo, tenha fé. Amém? Se você puder deixar sua Bíblia aberta, eu vou ser bem rápido. Queridos, Jesus vai expressar esta palavra, esta frase para um homem. E vai dizer assim, não tenha medo, tenha fé. Porque se o medo sucumbir à fé, vai ser terrível. Mas se a fé sucumbir ao medo, vai ser vitória. Obrigado, varão. O texto vai dizer que Jesus saiu da região de Gadara após libertar um jovem tomado por uma legião de demônios e vai voltar para o lado de cá, do lado do mar Genezaré, do lago Tiberíades, ou mar da Galileia. E diz a Bíblia que quando ele chega na praia, uma multidão vai o cercar, uma multidão vai comprimir, uma multidão vai o apertar. Então estava Jesus, os seus discípulos, e ao redor uma grande multidão. Diz a Bíblia que eles estão caminhando. De repente, uma mulher vai dizer consigo mesmo: se eu tão somente tocar em Jesus, se eu tão somente tocar em suas vestes, a minha enfermidade será curada. A Bíblia diz que aquela mulher tinha 12 anos que sofria daquela hemorragia.
E ela sai da sua casa com este propósito: eu preciso tocar em Jesus. Eu não quero que ele toque em mim, que ele ore por mim, que ele ponha a mão sobre mim. Eu quero somente tocar nele, pois eu tenho fé para ser curada. Diz a Bíblia que aquela mulher entra no meio daquela multidão e vai se apertando, vai adentrando, e ela consegue tocar em Jesus. Mas o interessante, queridos, é que antes de tudo isso, o homem vai chegar primeiro do que esta mulher, e vai chegar para Jesus e dizer: Jesus, me socorre, pois a minha filha está moribunda. A expressão moribunda é quase a morte. Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer: eu vou com você, eu vou na sua casa. E eles vão indo, e nesse interim chega esta mulher toca em Jesus, e Jesus para. Jesus literalmente para a sua caminhada, fica olhando ao redor de si para ver quem ele tocou. E ele pergunta: alguém me tocou? O discípulo vai dizer: Jesus, a multidão te aperta, a multidão te comprime. E o Senhor pergunta quem lhe tocou. Ele disse: sim, porque de mim saiu sem eu autorizar, de mim saiu sem eu liberar poder ou virtude para curar alguém aqui. Diz a Bíblia que aquela mulher estava no chão, ela olha para Jesus e diz: Jesus, foi eu quem lhe toquei. E Jairo, queridos, estava do lado de Jesus. Foi Jairo que chegou primeiro. O certo é, Jesus deveria atender Jairo primeiro. Mas nesse texto, nós aprendemos alguma coisa interessante. Porque muitos chegam da igreja e rápido recebem a sua vitória, e outros demoram um pouco mais. O texto nos responde: porque alguns demoram a receber aquilo que está pedindo, e outros recebem rápido. Diz a Bíblia que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e instantaneamente, ou imediatamente, ela foi curada. E Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer: ó mulher, levanta-te e ser curada deste mal. O texto vai dizer que aquela mulher vai contar toda a verdade. O que é isto? Ela vai contar o seu testemunho de vida. E Jairo, do lado de Jesus, Jairo apreensivo, ora Jesus, a minha filha está quase morrendo, eu tenho pressa, esta mulher chegou depois de mim e já recebeu a sua vitória, vambora Jesus. Eu imagino Jairo Jesus olhando para Jairo e fala: Jairo, espera, vamos ouvir o testemunho desta irmã. E ela vai começar: Jesus, certo dia pela manhã, eu levantei, fui ao banheiro e senti que sangrou. Jesus, se passou um mês. Jesus, se passou um ano. E Jairo do lado: vambora Jesus, a mulher já recebeu a vitória. Calma Jairo, deixa ela contar o testemunho. Jesus, se passou 6 anos. Jesus, se passou 10 anos. Jesus, completou 12 anos. Eu gastei tudo que tinha com a medicina e nada adiantou. De repente, Jesus está conversando com aquela mulher. Alguns homens chegam da casa de Jairo e olham pela multidão e dizem: Jairo, ô Jairo, é você, faça favor aqui Jairo. Jairo chega perto daqueles homens, eles vão dizer: Jairo, não me incomode mais o mestre, pois a filha está morta. O texto vai dizer assim: e Jesus, ainda conversando com aquela mulher, ele vai se virar, olhar para aqueles homens e dizer: ei Jairo, eu escutei tudo que esses homens disseram. Não tenha medo, somente creia. Ei Jairo, o que você escutou foi notícia de morte, mas eu tenho vida para você. Ei Jairo, o que você ouviu foi notícia de derrota, mas eu tenho vitória para você. Ei Jairo, o que você ouviu foi notícia de desgraça, mas eu tenho vida e vida com abundância para a tua casa. Mas tem um detalhe, Jairo: não tenha medo, tenha fé. Queridos, tem problema nas nossas vidas que o medo, se a gente não vigiar, o medo vai querer sucumbir à nossa fé. Mas Paulo vai escrever em Romanos capítulo 10 e o versículo 17: a fé, ela é gerada na nossa alma pelo ouvir a palavra. Abacuque vai escrever no capítulo 2 e versículo 4: o justo viverá pela fé. Paulo vai escrever aos irmãos de Romanos e vai dizer assim: olha,
Que interessante que Abacuque diz. O que, Paulo? O meu justo viverá pela fé. Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, e o versículo 11 vai dizer: irmão de Gálatas, olha que coisa maravilhosa. O que, Paulo? O justo viverá pela fé. O escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 10 e o versículo 38: o justo viverá pela fé. O autor da fé é Jesus. Hebreus 12:2 diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Os discípulos, no capítulo 17, versículo 5 de Lucas, vai dizer: Jesus, acrescenta-nos a fé, porque nós sabemos quão importante ela é para a nossa jornada cristã. Aí Jairo vai ouvir aquela frase: a sua filha morreu. Mas agora Jairo vai ouvir outra frase: queridos, Jesus vai dizer assim para aqueles discípulos no barquinho: homens de pequena. Jesus vai olhar para o centurião e vai dizer assim para ele: espera um pouquinho, deixa eu te elogiar. Nem em Israel eu encontrei tanta fé. Jesus vai olhar para o chão, tem uma mulher chorando e vai dizer assim: ó mulher, grande é a tua fé. Queridos, olha para mim. Como é que Jesus vai conseguir determinar ou distinguir o tamanho da minha fé e da sua fé? Ou da fé do pastor Reginaldo e da fé do obreiro? Como é que Jesus olha, esse irmão ali tem uma fé muito alta, aquela irmã tem uma fé pequena. Como é que a fé ela é medida em nós? Como é que a fé ela é medida em nós? Jesus vai dizer: homem de pequena fé. Jesus vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Então a fé tem tamanho. A fé tem tamanho. A fé ela é medida em nós pela intensidade da fé. E como é que ela é crescida na nossa alma? Pela palavra. Quanto mais você lê, mais é gerada a fé. Quanto mais você lê Bíblia, mais gera fé na sua alma. Quanto mais você lê, mais vai gerar fé na sua alma. Nada do noticiário vai fazer você temer, porque você tem fé que foi gerada pela palavra na sua alma. Não tenha medo, Jairo, tenha fé. Porque se você tiver medo, só, queridos, que entre a promessa e o cumprimento da promessa, Jesus vai ter que fazer algumas coisas em nós, em mim e em você, porque senão a promessa não vai cumprir. Jesus diz: Jairo, eu escutei tudo. Pois é, Jesus, olha que não tenha medo, Jairo, tenha fé. Mas para que você receba, Jairo, o que eu disse para você, eu preciso fazer alguma coisa. Vai ser a segunda vez na Bíblia que Jesus vai dispensar toda a multidão e alguns dos seus discípulos. Está na Bíblia. E não permitiu que ninguém mais o seguisse. Jesus vai chegar para a multidão e falar assim: pessoal, um momentinho agora, vocês retornem para casa, deixa Jairo em paz, que Jairo vai precisar passar um particular entre ele e eu e Jairo. Diz a Bíblia que toda a multidão vai retornar. Tem momento, querido, que Jesus vai tirar a multidão em volta de nós. Tem momento que Jesus vai tirar todo mundo de perto de nós, mas vai deixar 3. Jesus vai olhar para os discípulos e dizer assim: até vocês, dá licença, eu só quero aqui Pedro, Tiago e João. Mas quem era Pedro, Tiago e João? Toda a multidão foi dispersa. Todos os demais discípulos saíram. Jesus vai escolher 3, Pedro, Tiago e João, para andar com eles. Eles quem? Jesus e Jairo. Por quê? Porque eram homens, grava isto, homens acostumados a ver milagres. Homens acostumados a vivenciar milagres. Homens acostumados a ver milagre cotidianamente. Com quem você está andando? Com quem você está andando? Paulo vai
vai escrever em Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Começa a andar com Pedro, Tiago e João. Quem são hoje? Homens e mulheres que jejumam, homens e mulheres que oram, homens e mulheres que pagam o preço na madrugada, homens e mulheres que abrem a boca e sai palavra, e sai Bíblia. A Bíblia diz assim: do que a boca fala é porque o coração está cheio. Com quem você está andando? Com quem você anda? Quem são suas amizades? Você ouve uma palavra aqui domingo, uma palavra, uma promessa. Quando chega na segunda-feira, você compartilha com o ímpio. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o espiritual discerne bem tudo. E dele ninguém é discernido, porque nós temos a mente de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural não compreende nada, mas o espiritual discerne bem tudo. Com quem você está andando? Quem são as suas companhias? Com quem você está conversando as suas promessas? Queridos, imagina, olha para mim. Imagina se a multidão vai com Jairo. Ô Jairo, eu tenho um esquife novinho, um caixão que é a conta da sua filha de 12 anos. Jairo, eu tenho um sepulcro novinho, Jairo. Se você quiser lá, a gente sepulta ela hoje ainda. Ô Jairo, já morreu, acabou. Aí Jesus vai dizer: eu vou separar a multidão de perto de você. Eu vou tirar a multidão de perto de você, para que você receba o que eu lhe prometi. Começa a andar com quem tem fé. Começa a andar com quem fala em milagre. Começa a andar com quem jejuma. Começa a andar com quem ora. Começa a orar com quem paga o preço. Com quem lê Bíblia. Com quem levanta na madrugada. Começa a andar com homens e mulheres que têm fé. Com quem você está andando, querido? Com quem você está andando, querido? Com quem você está andando? Diz a Bíblia que Jesus vai dizer: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Só foi eles. Eu imagino Jairo chorando: minha filha. Aí João levanta: calma, rapaz. Eu estava lá na cidade de Naim, naquela aldeia pequena, quando o esquive estava saindo para sepultar aquele jovem, filho daquela viúva. Jesus mandou ele levantar. Sério, foi. Nós estávamos juntos lá no sepulcro de Lázaro, e Lázaro saiu de lá 4 dias depois. E foi alimentando a fé. Foi alimentando a fé de Jairo. Quem é que você conversa, querido? Com quem você conversa, querido? São pessoas que vai elevar a sua fé ou vai abater a sua fé? Com quem você conversa? Porque, queridos, eu creio. Quando alguém pede para mim orar, que está com tumor, que está com caroço, que está com câncer, eu vou orar crendo. E se alguém me ligar falando que foi curado, eu não vou ficar assustado, porque eu creio. Eu creio. Eu creio, querido, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio. Você crê assim? Diga amém. Vai na caminhada Jesus, Pedro, Tiago, João e Jairo. Chegaram na casa de Jairo. Só quem entrava na casa eram os parentes mais próximos. Jesus vai entrar na casa de Jairo. Observe, na casa de Jairo só tem os parentes mais próximos. Jesus entra, dá licença, vocês estão chorando por quê? Diz a Bíblia que tinha gente chorando, tinha gente pranteando e tinha gente alvoroçando. Tinha as carpideiras que era paga para chorar. Tinha aqueles que choravam e tinha aqueles que alvoroçavam.
As pessoas que alvoroçam são aquelas pessoas que pulavam no caixão, são aquelas pessoas que pulavam dentro da cova. A gente vê isso muito em Moçambique, na África do Sul. Pessoas que alvoroçam. Jesus entram, eles estavam desesperados. Vocês estão chorando porque a menina não está morta, mas ela dorme. Diz a Bíblia que eles vão engolir o choro e vai começar a rir de Jesus. Eles vão começar a rir de Jesus. De um versículo para o outro, querido. Diz a Bíblia que antes eles choravam, planteavam, alvoroçavam. No outro versículo diz a Bíblia: e eles começaram a rir de Jesus. Aí Jesus olhou assim: vocês também não estão crendo? Rua! Olha o texto, o que vai dizer? Olha o texto: e riram dele. Versículo 40, e riram-se dele. Riram aqui de zombaria, eles duvidaram. Aí Jesus: vocês também não estão crendo? Então só vai ficar aqui quem acredita, quem tem fé. Só vai ficar aqui quem tem fé. Vocês que estão rindo de zombaria, rua. E fizeram todos sair. Fizeram todos da própria casa sair. Não creram na palavra de Jesus. Querido, o mundo espiritual, ele anda, eu vou repetir, o mundo espiritual, ele anda na contramão do mundo natural. O mundo espiritual diz que você tem que se exaltar. No mundo natural, no mundo espiritual diz a Bíblia que aquele que a si mesmo se humilhar. No mundo natural você precisa economizar para ter. No espiritual você tem que dar para ter. Como? Provérbios 11, 24. Vai dizer o quê? Há quem espalhe e lhe acrescente mais, porque aquele que retém para a sua própria perca. A alma generosa engordará. Aquele que dá alívio receberá. O mundo espiritual, querido, vai andar sempre na contramão do mundo natural. Isso é óbvio. E o mundo espiritual requer de mim e de você fé. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é o quê? Porque todos que aproximam de Deus crê que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E quando você tem fé, você agrada a Deus, nós vamos ser levados para Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Tudo é mediante a fé. Hebreus capítulo 11 é recheado de homens que fizeram tudo pela fé. Paulo vai escrever no capítulo 5, versículo 7 de segunda carta aos Coríntios: de sorte que nós andamos por fé e não por... Queridos, nós andamos por fé. Queridos, eu estou aqui é pela fé. Eu estou aqui é pela fé, queridos. Nós andamos por fé. Eu vou repetir. Nós andamos por fé. E a Bíblia diz lá em Tessalonicenses 3:2 que a fé não é de todos. Paulo vai dizer que a fé é um dom. Por isso que Jesus vai dizer: não tenha medo, tenha fé. Se você tiver fé, você vai receber vitória. Não tenha medo, tenha fé. Queridos, a fé, oh meu Deus, a fé é poderosa, queridos. A fé é poderosa, queridos. A fé é poderosa, queridos. Todos os homens de Deus e mulheres de Deus fizeram tudo pela fé. Para encerrar, João vai dizer assim: esta é a vitória que vence o mundo. A Bíblia chama a fé, sabe de quê? De vitória. Esta é a vitória que vence o mundo. O que é, João? A nossa fé. A nossa fé. Ela é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Tudo que nós praticamos é pela fé. Nós movemos, andemos, locomovemos, fazemos, cantemos, pregamos. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. E Jesus vai ser bem claro com Jairo: não tenha medo, Jairo, tenha fé. Meu rapaz está comigo aqui em Forte Maio. Eu me emociono todas as vezes que eu falo. Ele está mais alto do que eu, tem 1,80 m.
ele tinha 12 anos de idade. Qual a menor criança que tinha? Ele tinha isso aqui. Ele tinha um corpo de 8 anos. A bexiga dele comportou 2 litros de urina. Os rins dele ficou cheio durante mais de quase um ano. Deu hidronefrose, rim cheio. Saímos com ele do interior, levamos ele para Belo Horizonte. Os médicos disseram: não dá mais, vocês demolaram, não tem jeito, seu filho vai usar o cateto o resto da vida, não tem mais. E aí minha esposa sentada começou a chorar. Eu apertei o ombro dela, olhei para o olho do médico e disse: o sangue de Jesus a poder, o meu Deus, tudo é possível. Ele disse: pai, nós vamos fazer a cirurgia. A cirurgia chama FUR, válvula de uretra posterior, e talvez seu filho volta, talvez seu filho pode. Eu disse: não. Aí nós vamos orar, vamos para o Monte Deus, eu quero vitória. As enfermeiras entravam no quarto, nós estávamos de joelho. Ela: ô Senhor, me perdoa. Eu falei: não, pode entrar. E nós orando, eu creio na vitória, eu vivo pela fé. A tua palavra nos diz em Salmo 103 e o versículo 3 que o Senhor, Ele perdoa pecado, mas também Ele cura a enfermidade. A tua palavra nos diz lá em Tiago capítulo 5 versículo 14 e 15: se tiver algum enfermo, chama os presbíteros e unge com óleo, e a oração da fé salvará. Não é talvez e nem tão pouco, talvez, possivelmente, diz a Bíblia, sarará o doente. Meu filho passa pela cirurgia e sai perfeitamente. Está com 19 anos de idade, trabalhando, fazendo faculdade. Jesus, creia, queridos, creia, porque a Bíblia diz que o anjo vai perguntar para Abraão: haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? O mesmo anjo vai responder para Maria, porque para Deus nada é impossível. Queridos, eu disse que esse texto nos faz meditar em algo interessante, porque uns recebem a vitória mais rápido e outros demoram. Porque Deus permitiu que Jairo perdesse a sua filha? Porque Deus permitiu tudo aquilo acontecer com Jairo? Jairo passar aquela agonia, aquele tempo todo? Porque Deus permitiu? Porque Deus queria, ou Cristo queria, levar Jairo a ter uma experiência pessoal com Cristo. Quem era Jairo? Um pregador. Quem era Jairo? Um ensinador. Quem era Jairo? Fazia batismo. Quem era Jairo? Cantava. Quem era Jairo? Ensinava. Quem era Jairo? Era um tocador. Quem era Jairo? Ministro do louvor. Quem era Jairo? Professor de escola dominical. Mas precisava ter experiência pessoal com Cristo. Não é experiência de pai, não é experiência da minha mãe, não é experiência de um DVD, de YouTube, não é experiência que alguém contou, é Ele próprio. Subir nesta tribuna e dizer: pastor, eu tenho uma experiência com Deus para contar. Eu passei a experiência. Aleluia! Foi eu que passei, não foi ninguém. Eu não assisti em lugar nenhum, foi eu que vivi essa experiência. Aí no dia seguinte eu imagino: oh, aleluia! Porque, queridos, diz a Bíblia que vai entrar Jesus, Pedro, Tiago e João no quarto que a menina estava. Aí entra Jairo e a mãe. Entraram. Jesus pega na menina e fala com ela em aramaico: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. Quando a menina levanta, o texto vai dizer assim em Lucas 8:56: e os seus pais ficaram maravilhados. Segura. Pedro, Tiago e João não ficaram maravilhados. Pedro, Tiago e João não ficaram maravilhados. Sabe por quê? Eu disse no início, eram homens acostumados a vivenciar milagres, a ver milagres. Homens acostumados, eles já entraram no quarto, sabia, vai ter vitória, vai ter vida, vai ter ressurreição. Pedro, Tiago e João não ficam maravilhados, seus pais ficaram. E a expressão maravilhado aqui dos seus pais nos faz ligar em 2 de Reis, quando a rainha de Sabá,
vai visitar Salomão. Diz o texto que ela vai ficar maravilhada. E a expressão maravilhada ali é quase que desmaiando fora de si. Seus pais ficaram quase que desmaiados ao ver tamanha vitória dentro do seu lar. Queridos, ainda que a multidão não acredita, deixa a multidão. Queridos, ainda que dentro da sua casa, seus parentes, seus entes queridos não acreditam, acredita, continua crendo. Continua crendo. Continua crendo, 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 continua crendo. Creia, queridos. É pela fé que nós andamos, é pela fé que nós exercitamos, é pela fé que nós pregamos, é pela fé que nós servimos, é pela fé. Queridos, quem olhasse para mim na minha cidade, talvez não dava nada. Meu pai não dava nada, minha mãe não dava nada. Em cima na mesa da minha casa ficava pilha de jornais de procura de emprego. Todo dia meu pai chegava do emprego e trazia um para mim procurar emprego. Ninguém dava nada por mim, mas eu sabia que o Senhor havia me chamado. Eu disse: Deus usa uma irmã e fala comigo: filho, dentro de poucos dias atravessará o oceano. Eu fui fazer a minha parte, tomei minhas vacinas. Na minha cidade não tira passaporte, fui em São Paulo tirar passaporte. Fiz o passaporte lá mesmo, eu comprei uma mala todo tamanho, gigantesca. Acho que fica lá no bairro Perusa, Polícia Federal de São Paulo. Voltei com essa mala gigantesca, vazia. 15 dias depois, voltei em São Paulo para buscar o passaporte. Eu moro 1.200 quilômetros da minha cidade, de São Paulo. Quando eu cheguei lá, a Polícia Federal estava em greve. Voltei de novo para casa sem passaporte. Um mês depois, voltei de novo em São Paulo para pegar o passaporte. Tudo crendo na promessa. Tudo crendo na promessa. Tudo crendo na promessa. Tudo crendo. Meu pai e minha mãe chegavam em casa, olhavam em cima do guarda-roupa aquela mala gigante, perguntavam: para que isso? Eu falei: eu vou viajar o mundo inteiro. Eu vou viajar o mundo. Eles olhavam para mim e perguntavam: como? Queridos, eu já fui em 19 países. Você não está entendendo. Deus já me levou em 19 nações. Pela fé. Pela fé, creia. Creia. É pela fé. É pela fé. É pela fé. Nós fazemos é pela fé. Creia, creia. Não tenha medo, tenha fé. 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 Fica de pé comigo nesta noite. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo. A fé é um poder que foi dado ao cristão. A fé é um poder, e a Bíblia vai dizer que a fé não é de todos. Não tenha medo. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero te dizer: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Creia, creia. Jesus vai dizer para Marta e Maria: se vocês crerem, vocês vão ver ao quê? A glória de Deus. Mas se crer, todas as promessas de Deus têm um sim, queridos. Todas as promessas de Deus: se quiseres e me ouvires, comerão melhor essa terra. Se obedeceres atentamente à voz do Senhor, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas se você crê, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Não tenha medo, tenha fé. Feche teus olhos. Eu não sei o que se passa, mas uma coisa eu sei: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Creia, queridos. Use a palavra: Senhor, é a tua palavra quem diz. Senhor, é a tua palavra quem diz. Hoje pela manhã na escola dominical lá no pastor eu falei: irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é com os estrangeiros. Então, se o Senhor é com os estrangeiros, o Senhor é comigo. Senhor, eu sou estrangeiro em terra peregrina. Senhor, o Senhor foi com José. José era peregrino. Senhor, o Senhor foi com Daniel. Daniel era estrangeiro. Senhor, o Senhor foi com Ananias, Misael e Azarias. O Senhor é comigo, porque a tua palavra que diz: o Senhor é comigo. Soberano Deus,
Eterno e Salvador da glória, Deus, está aqui teu filho, está aqui a tua filha. Oh Deus, eu não sei, mas o Senhor conhece, oh Deus, as necessidades. Oh Deus, o Senhor conhece, meu Pai, o que aflige a alma, o que aflige o coração. Mas é uma coisa eu sei, Senhor, a tua palavra nos diz que é pela fé, tudo é pela fé. O teu filho entrou aqui nesta noite, Pai, trazido pelo teu Espírito Santo, oh Pai, crendo, oh Pai, pela fé. A tua palavra nos diz, oh Pai, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, Pai. Nesta noite eu te peço, oh Pai, repreenda nesta noite, Senhor, toda seta, meu Pai, de angústia, oh Pai, toda seta de angústia na alma, eu repreendo agora, meu Senhor. Oh Deus, toda seta, meu Pai, de depressão, eu te repreendo agora. Seta de depressão, seta de angústia, em nome de Jesus. Seta de enfermidade, em nome de Jesus. Enfermidade na alma, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Toda seta de enfermidade, toda seta de enfermidade, receba a saúde, em nome de Jesus. Recebe saúde nos ossos, recebe saúde nas veias, recebe saúde no aparelho digestivo, recebe saúde na coluna, recebe saúde no aparelho urinário, recebe saúde no coração. Recebe saúde, recebe saúde, recebe saúde. Pressão arterial seja controlada agora, em nome de Jesus. Diabetes, em nome de Jesus, bate retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te repreendo agora, eu te repreendo agora. Dor no estômago, a insônia, cai por terra agora. Todo demônio que causa insônia, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe saúde, em nome de Jesus.